Beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro das Crônicas, leremos o capítulo 21. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há, e nos dá a felicidade plena de beber nas fontes da tua presença, da intimidade com o Senhor. Que a tua vontade se faça na minha vida, na vida de minha esposa, nosso bebê, que antes de nós consagramos ao Senhor. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que eles há. Nos dá a felicidade de ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a tua palavra, se façam na vida delas conforme a tua vontade, que é perfeita, justa e agradável. Te agradecemos tudo isso em o nome de Jesus o Cristo, meu Salvador. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno, Criador do céu e da terra. O Senhor foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 21, 20 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Jeoarão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de pratas, ouro e outras, e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeoarão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Repetindo o versículo 10 que nos diz: assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeoarão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias.
O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. 20º e último versículo do capítulo 21 do segundo livro das Crônicas nos diz: Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na casa de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Repetindo o último versículo, 20º, que nos diz: Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Pois bem, por meio desses 20 versículos, nos fala o capítulo 21 do segundo livro das Crônicas sobre o reinado de Jeorão. Aqui está um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Aqui está um exemplo lamentável de como os seres humanos podem ser maus. Tendo ele vários irmãos, foi ele escolhido para ser rei. O versículo 4 nos diz: Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Que primeira ação para um rei, né? Exterminar sua própria família e os principais. O 6º versículo nos diz: Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Também escolheu uma mulher, e como diz a própria palavra, a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. A mulher tola foi por ele escolhida, trazendo os vínculos de todos os caminhos do seu pai, que era Acabe, que andou afastado do Senhor. Lembremos que o Senhor nos fez lâmpada, como nos diz aqui o versículo 7. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fez, era segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Por descendência, temos na ancestralidade a condição de ser sal e luz, lâmpada que ilumina este mundo. Estejamos atentos. E no final, efetivamente, cumpriu-se o que Deus determinou por força da consequência das ações do próprio Jeorão. E que triste fim. Parte B do último versículo, o versículo 20, nos diz: E se foi sem deixar de si saudades, sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Além dele ter ido e não ter deixado saudade nenhum, mesmo sendo rei, ele foi sepultado na cidade do rei Davi, mas não junto com os outros reis. Muito provavelmente não os acharam dignos nem de estar ali junto de outros que também reinaram. Que Deus a todos abençoe e nos dê sabedoria, prosperidade e riqueza que só dele vem e que podemos encontrar com abundância no registro da sua palavra. Que possamos viver o extraordinário que viver as nossas vidas em meio e exclusivamente ao amor, favor e poder de Deus. É o que desejo para mim, para os meus, para a nossa família consanguínea, nossa família cristã, para a nossa vizinhança e parentela respectiva, para você que acessa essa mensagem em qualquer tempo. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.